Se você precisa calcular o valuation de uma empresa ou saber quanto vale, a sua empresa, já deve ter ouvido falar sobre CAPM e o WACC. Mas eu também tenho certeza que quando você ouve essa sopa de letrinhas, você fica um pouco confuso sobre como calcular e para que raio serve isso. Então se prepara que nesse vídeo de hoje você vai saber tudo que você precisa para decifrar essas siglas tão temidas. Fala empreendedor e empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da Startup Hero. Aqui você vai encontrar muito conteúdo focado em gestão, startups e muito mais. E antes da gente começar, eu quero fazer um alerta aqui, tá? No vídeo de hoje vamos tratar de um assunto bem avançado, a taxa de desconto de um valuation. Então eu quero te pedir um favor, assista esse vídeo com calma, porque o conteúdo está muito denso, muito avançado. E se no final do vídeo você achar que saiu sabendo um pouquinho mais do que você sabia antes, a única coisa que eu te peço em troca é o seu like e que você se inscreva no nosso canal. Bom, como eu falei, o CAPM e o WACC são termos muito utilizados quando você vai fazer o valuation de uma empresa. E se você já assistiu a algum vídeo aqui do nosso canal, já sabe que o valuation é o ato de você estimar o valor justo de uma empresa. E para fazer o valuation de uma empresa, a gente pode utilizar diversas metodologias, mas a mais famosa é o fluxo de caixa descontado. E o professor Damodaran, que é considerado basicamente o papa do valuation, diz que o valor de uma empresa está nos fluxos de caixa de futuro dela, descontados a uma taxa de desconto. Essa é a definição básica do que é o fluxo de caixa descontado. Você estima quanto uma empresa vai ter de fluxo de caixa no futuro e aplica uma taxa de desconto nele. E é nessa parte, a taxa de desconto, onde muitas pessoas cometem erro. E é nesse ponto também que entra o CAPM e o WACC. Bom, mas vamos lá, o que são taxas de desconto, A taxa de desconto nada mais é do que a taxa mínima de retorno anual esperado pelos donos e credores de um negócio. Ela representa o custo de oportunidade dos sócios e dos credores de uma empresa. Quanto mais arriscado for uma empresa, maior vai ser a taxa de desconto e vice-versa. Vamos te dar um exemplo, então. Por que investir em uma empresa que vai lhe render 10% ao ano em cima do seu investimento, se ao comprar um título público, por exemplo, você consegue rentabilizar 13% ao ano com baixíssimo risco? E são essas as regrinhas e as contas que um investidor potencial que vai colocar o dinheiro na sua empresa vai fazer antes de aportar o capital. Como regra de bolso, a taxa de desconto costuma ficar entre 10% a 25%. E ela varia conforme o risco da sua empresa e a taxa básica de juros da nossa economia. Só que você deve estar se perguntando, poxa, legal, Léo, já entendi o que é taxa de desconto, mas qual taxa de desconto eu devo utilizar para calcular o valuation de uma empresa? E tenho certeza que você já sabe o caminho para essa resposta, não é mesmo? Tudo tem base no CAPM e no WACC. Para a gente entender como calcular essas taxas, primeiro você precisa entender como é composto o capital de uma empresa. Bom, o capital de uma empresa é separado em duas partes, tá? De um lado, a gente tem o capital dos cotistas, ou seja, dos sócios, e do outro lado, o capital dos credores, ou seja, os empréstimos que a empresa faz. Vamos imaginar o seguinte, então. O capital total de uma empresa é 100 mil reais e ele é dividido dessa forma. 50 mil em capital dos sócios, 50 mil em créditos com bancos, ou seja, 50-50. Cada pessoa nessa relação, os sócios e os credores, eles possuem uma sua própria taxa de desconto. Ou seja, o próprio custo de oportunidade em relação a essa empresa. Então, por exemplo, se o custo de capital dos sócios for 15% ao ano e o custo de capital dos bancos, ou seja, a dívida, for 25% ao ano, logo o custo de capital médio da empresa vai ser 20% ao ano. Então basicamente é assim que é composto o capital de uma empresa. E com isso a gente já pode calcular a nossa primeira sigla, o CAPM. O modelo CAPM ele é usado para estimar o custo de capital dos sócios de uma empresa, levando em consideração alguns fatores como setor, endividamento, localização e até mesmo o porte dessa empresa. Então, basicamente, o CAPM diz o quanto a empresa deveria render anualmente para valer a pena ela continuar existindo. Então entenda que esse valor sempre deve ser maior, obviamente, que a taxa livre de risco do país, que é a nossa Selic. Afinal de contas, não vale a pena você correr o risco de ganhar menos dinheiro do que investir em ativo livre de risco, não é mesmo? E para a gente poder exemplificar, eu vou pedir para a Gabi, que é a nossa editora aqui, colocar a fórmula da CAPM aqui na tela, mas por favor, não se assuste.
Essa é a fórmula do CAPM. E eu te avisei antes da gente começar que esse seria um conteúdo avançado. Então você está avisado. Parece difícil, mas não é não. Vem comigo, a gente vai conseguir. Vamos destrinchar essa fórmula completamente, tá? Na primeira parte, a gente tem um RF, que é o retorno do ativo livre de risco. Na prática, você pode usar a média do retorno real, ou seja, o retorno acima da inflação, dos títulos do governo nos últimos anos. O Bzinho que a gente tem aí é o beta de mercado, que é uma medida de risco. Basicamente, ela mede a relação da volatilidade das ações da empresa em relação ao restante do mercado do seu país. Na prática, você pode fazer a média do beta de empresas do seu segmento ou utilizar betas do seu setor, betas setoriais, tá? Já o RM, ele é rentabilidade do mercado, que é basicamente o retorno médio que investidores de renda variável possuem. Aí tem uma parte um pouquinho mais complexa, que parte dessa fórmula é uma subtração, né? Que é RM menos RF. Que isso também é conhecido como prêmio de risco do mercado. Ou seja, o quanto investir no mercado gera de prêmio para os investidores que tomaram esse risco. O P, basicamente, são os prêmios adicionais, ou seja, a gente tem que colocar alguns prêmios como ausência de liquidez e porte nessa empresa. E esses prêmios adicionais, eles servem para conceder um peso ainda maior ao custo de capital próprio da empresa devido aos riscos adicionais que ela possui. Então, assim, de forma resumida, o retorno dos ativos livres de risco é o valor do dinheiro no tempo. E o restante dos componentes que tem nessa fórmula, ele tenta capturar os riscos adicionais que seriam tomados pelo investidor ou pelo acionista da empresa. Mas eu sei, Léo, isso está muito teórico, parece as aulas da faculdade. Vamos a um exemplo prático. Vamos supor o seguinte, tá? Que você quer calcular a taxa de desconto correta para uma empresa brasileira no segmento de varejos esportivos, vamos dizer assim, que possui cerca de 20% de endividamento e está no Simples Nacional. Te dei as informações, vamos lá. Qual seria a taxa de desconto adequada para fazer o valuation dessa empresa? Bom, vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que calcular o CAPM, né? Que é a nossa primeira parte da equação. Já temos a fórmula, vamos calcular isso. Lembra que o RF é o retorno do ativo livre de risco? Vamos usar aqui nesse exemplo 6,13%. Essa é a taxa real hoje para um título público IPCA mais de 2035. Ou seja, é o quanto você consegue ganhar de retorno sem risco acima da inflação no Brasil. Já em relação ao beta, lembra do que eu falei do beta? Ele é uma medida de correlação de uma empresa com o mercado como um todo. Nesse caso, a gente vai utilizar uma empresa, já que a gente está falando de artigos esportivos, vamos usar a Trackfield, uma empresa semelhante que tem ações abertas na Bolsa de Valores. E para conseguir esse dado é muito simples, tá? Existem diversos sites como o Investing que mostram os betas das empresas que estão abertas na Bolsa de Valores. E nesse caso do exemplo, o beta foi 0,274. Quanto mais próximo de 1, mais a empresa é correlacionada com o mercado, tanto na queda quanto na alta. Ou seja, o risco é maior quanto maior for o valor do beta da empresa. Para descobrirmos o RM, que é aquele retorno de mercado, eu tenho uma notícia um pouquinho ruim para te dar. Esse é um cálculo bem complexo, se eu fosse falar sobre ele aqui, a gente teria que fazer um vídeo dentro do vídeo, então eu vou simplificar para a gente, tá? Só para você entender o conceito, né? Para fazer o cálculo dessa parte, a gente teria que entender na média o quanto o mercado de ações ganha da renda fixa. Então, por isso que eu falei que é um pouquinho mais complexo e não daria para falar tudo aqui nesse vídeo, tá? Mas para te facilitar, obviamente a gente está aqui para te facilitar na Startup Hero, a gente já tem alguns cálculos internos aqui da nossa base de dados. E esse valor, hoje em dia, está próximo de 8,13%. É óbvio que pode variar, né, conforme a janela de tempo que você está analisando, mas, obviamente, os mercados eles possuem ciclo, mas hoje em dia está entre 8,13%. Por último, vamos adicionar alguns prêmios de risco importantíssimos na hora de analisar uma pequena ou média empresa ou uma startup, tá? Que são o prêmio de risco por porte e o prêmio de risco Brasil. O prêmio de risco por porte, ele costuma variar entre 5% a 8% e é utilizado ao analisar empresas de menor porte em comparação às empresas abertas na bolsa. Afinal de contas, quando você tem negócios menores, né, empresas pequenas, elas possuem riscos que empresas que já estão abertas na bolsa e já se provaram não possuem. Então, nesse exemplo, vamos utilizar 6% como uma média aqui para a gente, tá? Já o prêmio de risco Brasil, ele é calculado pelo nosso Papa do Valuation, o Damodaran. Anualmente, ele calcula o risco de cada país. E esse é um prêmio importantíssimo de você utilizar
visto que cada país tem seus próprios riscos, né, políticos, econômicos. E nesse exemplo, vamos utilizar 5,19%, que é o valor calculado para 2023 para o Brasil. Agora que a gente já tem todas as variáveis complexas que a gente precisou mapear, vamos efetivamente à fórmula. Então, fazendo todo o cálculo, a gente vai chegar a 17,87%. Esse é o valor do nosso CAPM, 17,87%. Aí você pensa, Leonardo, então essa taxa de desconto acabou? Claro que não, essa é só a primeira parte da nossa taxa de desconto. Agora, a gente tem que calcular o WACC. Bom, o WACC, ele nada mais é do que uma média ponderada entre o custo de capital próprio, que a gente acabou de calcular no CAPM, e o custo da dívida, ou seja, o custo de se endividar que a empresa tem. Lembrando, obviamente, né, que existem empresas que não se endividam, então tem a estratégia de não se endividar, por conta da alta taxa de juros histórica do Brasil, né? Então, em casos como esses, que são bem específicos, o WACC da empresa basicamente é o valor que a gente achou no CAPM. Mas vamos falar da maioria dos casos. A fórmula do WACC, ela também pode variar conforme o regime tributário que você opta aqui no Brasil. Então, eu vou pedir para a Gabi, nossa editora, colocar novamente as fórmulas aqui, mas as fórmulas agora do WACC, tá? O WACC tem uma fórmula para empresas que optam pelo regime de Simples Nacional e lucro presumido, então a mesma fórmula, e uma fórmula também para as empresas que optam pelo regime do lucro real. Então são fórmulas diferentes dependendo do regime tributário que você optar. Então vamos lá, gente, de novo, destrinchar essas fórmulas. Vamos lá. Quando a gente fala do CAE, né, ele basicamente é o CAPM que a gente já encontrou na fórmula anterior. A parte do KD é o custo de capital de terceiros, ou seja, o custo anual da dívida. Na prática, você pode fazer uma média das taxas anuais que são cobradas pelos bancos para a sua empresa. Ou pode calcular com uma outra fórmula, ou seja, fórmula dentro de fórmula, vamos colocar a outra fórmula aqui. Então, o KD seria basicamente as despesas financeiras menos o juros sobre capital próprio sobre a dívida bruta. O E dessa fórmula é o patrimônio líquido da empresa. E o D são as dívidas totais da empresa. Só sobra o imposto de renda, que nada mais é do que a alíquota média do imposto de renda aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso caso da nossa lojinha de artigos esportivos. Como a gente combinou, a nossa lojinha está no Simples Nacional, né? Então vamos utilizar a primeira fórmula para a gente calcular o nosso WACC. E aqui nesse caso você precisa estimar a estrutura de endividamento da empresa para o longo prazo e o custo da dívida médio. Vamos dizer que nesse exemplo o endividamento da empresa é de cerca de 20%. E o dono dessa empresa, né, o empreendedor ali, ele pretende sempre manter essa estrutura de 20%. 20% de dívida, 80% de capital próprio. Então, o nosso CAE, né, que é o nosso CAPM, ele já está pronto, a gente já calculou. Ele é 17,87%. E por último aqui, vamos dizer que essa empresa se financia a um custo anual de dívida de aproximadamente 22%. Agora, a gente tem tudo que a gente precisa para calcular o nosso WACC. Então, fazendo a conta, colocando todos os elementos aqui nessa equação, a gente chega a um WACC de 18,69%. Ou seja, essa finalmente é a taxa de desconto que você tem que utilizar para fazer o valuation dessa empresa, né? Facinho de fazer, não é mesmo? Não. Claro que não, eu sei que não é fácil, realmente é algo bem complexo. Toda vez que a gente faz valuation aqui na Startup Hero, é isso tudo que a gente precisa fazer e muito mais, vocês nem imaginam. Nós fazemos até 4 metodologias de avaliação para cada empresa que chega aqui na Startup Hero, para a gente conseguir encontrar o valor justo do seu negócio. Calcular o CAPM e o WACC dessa empresa é apenas uma das etapas de uma das metodologias que a gente utiliza aqui na Startup Hero, mas tem muitas outras. E você deve ter percebido também que errar em algum passo, alguma continha dentro dessa fórmula pode ser vital para poder destruir o valuation da sua empresa e trazer um valor totalmente errado. Então, se você quer saber o valor justo da sua empresa, feito por profissionais mesmo, como a Startup Hero, eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar em contato com a gente. Tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar e trazer o valor justo do seu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido. Deu trabalho a gente fazer esse vídeo e trazer de uma forma clara para vocês o que é a taxa de desconto. Espero que você tenha curtido e eu te vejo no próximo vídeo.